O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. So before I give the gospel message of this first night, Antes de dar a mensagem do Evangelho desta primeira noite, I would like to thank God again for bringing me in contact with your community, Canção Nova. quero agradecer a Deus por me colocar em contato com esta linda comunidade Canção Nova. Last year, I was being asked to come, O ano passado foi solicitado a vir, but I said, well, I cannot come here every year. mas eu pensei, não dá para eu ir todos os anos. I have to go also to other countries. Eu tenho, afinal de contas, que ir também a outros países. But this year, I've come again. Mas este ano eu vim novamente. And again, I want to say how God has been blessed by what is happening in this place. E novamente devo dizer o quanto Deus tem sido abençoando o que está acontecendo neste lugar. Because I've never seen anything like this in any other country or even in any other place in this country. Não vi isso em nenhum outro país, em nenhum outro lugar, nem aqui no Brasil. And this is because this place is full of faith in God and of love for one another. Isto porque este lugar é cheio de fé em Deus e de amor uns para com os outros. These are the 2 keywords I would like you to have in mind these 3 or 4 days. Essas são as palavras que eu quero que você tenha em mente durante esses 3, 4 dias. Faith in God Fé em Deus and love for one another. e amor uns aos outros. And that is why I would like to begin the short homily Por isso eu quero começar esta pequena homilia by referring to a question that was put to Jesus. referindo-me à pergunta que foi colocada para Jesus. Towards the end of his ministry, many questions were put to Jesus. Em todo o seu ministério, muitas perguntas foram feitas a Jesus. By good people and not so good people. Por pessoas boas e por pessoas não tão boas. By his friends and his disciples
por seus amigos e seus discípulos, but also by his enemies and his opponents. mas também pelos seus inimigos, seus oponentes. And this was one question that was put by someone that was not his friend. E esta é uma pergunta que foi colocada por alguém que não era muito seu amigo. Someone that was trying to find fault in his teaching. Alguém que estava procurando uma falha no seu ensinamento. The question looked at first sight to be a very honest and innocent question. À primeira vista parecia uma pergunta muito honesta, muito inocente. And what was that question? E qual foi essa pergunta? Which is the greatest commandment? Qual é o maior mandamento? In many ways that is a theoretical question. De muitas maneiras, isto é uma pergunta muito teórica. It's much better to do the commandments than to speak about them. É muito melhor cumprir os mandamentos do que falar sobre eles. But that was the question Jesus was asked. Mas foi a pergunta que foi feita a Jesus. There was a sort of history behind it. Houve uma história por trás dessa pergunta. Because after God gave to Moses the 10 commandments, porque depois de Deus ter dado a Moisés os 10 mandamentos, unfortunately the leaders of the people were adding more and more commandments. Infelizmente, os líderes do povo ficaram adicionando mais e mais mandamentos. There were now more than 600 commandments. E chegou a mais de 600 mandamentos. And people wanted to reduce them back to a few commandments which they could remember. E as pessoas queriam reduzir todos esses mandamentos a apenas alguns que pudessem ser lembrados. And they wanted to know which commandment was so important that it would comprise all the commandments. E as pessoas queriam saber qual o mandamento que poderia ser resumido e contivesse o ensinamento de todos os outros. And that was the question that was put to Jesus. E esta é a pergunta que foi colocada para Jesus. Which is the greatest commandment? Qual é o maior mandamento? Which everyone will remember and never forget. Aquele que todo mundo pode se lembrar e nunca esquecer. And Jesus' answer was so simple and so obvious. E a resposta de Jesus foi tão simples e tão óbvia. He told them, you should know that. Ele disse, vocês deveriam saber. Love God with your whole heart and your whole mind and your whole soul. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente e com toda a sua alma. That was the answer of Jesus. Essa foi a resposta de Jesus. But then Jesus said, I've not finished my answer. Mas Jesus disse, eu não terminei a minha resposta. There is another greatest commandment. E disse, há um outro mandamento tão grande quanto este. Just pay attention to his words. There is a second greatest commandment. Ele quis dizer com essas palavras que havia um segundo mandamento tão grande quanto este. As great as the first one. Tão grande quanto o primeiro. Love your neighbor as yourself. Ame o seu irmão como a si mesmo. That took the people by surprise. Isso surpreendeu as pessoas. But that was not the last word of Jesus. Mas não foi a última palavra de Jesus. Before he died at the Last Supper, antes da sua morte, na sua última ceia, went back to that question, Jesus voltou a essa pergunta. And then he told them, e disse a eles: You have heard many commandments. Vocês têm ouvido tantos mandamentos, The 10 commandments of Moses, os 10 mandamentos de Moisés, and the other commandments given now and then by your leaders. E outros mandamentos trazidos aqui e ali pelos seus líderes. But then Jesus said, I'm giving you my commandment. E Jesus então disse, eu estou lhes dando o meu mandamento. I'm giving you a new commandment. Um novo mandamento. The first one you should remember, love God with your whole heart and your whole mind and your whole soul. O primeiro vocês devem se lembrar, amem a Deus de toda a sua mente, de todo o seu coração, de toda a sua alma. And then Jesus says, I'm adding a second commandment to it. E Jesus disse, estou adicionando um segundo mandamento a esse. Love others in the way I have loved you. Ame o seu semelhante da maneira que eu amo a vocês. That is the commandment of Jesus. E esse é o mandamento de Jesus. That is a new commandment. Esse é um novo mandamento. That is a summary of our Christian faith. Este é o resumo da nossa fé cristã. This is the summary of Catholicism. Este é o resumo do catolicismo. Give the Lord a big clap for that. Aplaudamos o Senhor por isso.
I would like that to be like the theme of this event, Eu queria ser como a equipe deste evento and to make us realize what the Lord wants to tell us by giving us His new and His commandment, percebendo aquilo que o Senhor quer nos dizer, dando-nos o seu novo mandamento, o seu mandamento. The Lord is calling everyone who prides himself on being called a Christian O Senhor está querendo que todo aquele que se diz cristão, a twofold duty or commandment uma mão cheia de novos mandamentos, de nova orientação, that we should have a twofold, a double relationship. para que possamos ter um relacionamento de duas mãos. We should love God totally, Ou seja, devemos amar a Deus totalmente, make Him and Him alone the center of our life, fazendo que Ele seja, e somente Ele, seja o centro da nossa vida. especially by having faith in His love and in His mercy. Especialmente tendo fé no seu amor e na sua misericórdia. But don't forget Mas não esqueçam, that Jesus says you should then love one another. não esqueça que Jesus disse que vocês devem amar uns aos outros. Not in the way you love yourselves, Não da maneira que você ama você mesmo, in the way I have loved you. mas da maneira que eu amei a So vocês. these two verses summarize our Christian faith. Então essas duas palavras resumem a fé cristã. Complete faith in God who loves us, Fé total em Deus que nos ama and total love for the people around us. e amor total às pessoas ao nosso redor. And to illustrate this, I would like to tell you something that Jesus says both in the Sermon on the Mount and later on in the upper room. E para ilustrar, eu quero ilustrar com algo que Jesus disse tanto no Sermão da Montanha como na última ceia. When Jesus is talking on what our relationship with God should be, Quando Jesus está ensinando como deve ser o relacionamento com Deus, He speaks about how to pray to Ele- God our Father. ele ensina e fala sobre como rezar a Deus Pai. And this is what He says, E é assim que ele diz, that prayer should be a relationship. que esta oração deve ser um relacionamento. You cannot pray to God unless you look upon Him as your Father, as your Daddy. Você não consegue rezar a não ser que você veja Deus como seu pai, seu paizinho. And you have such a beautiful, intimate relationship with God your Father E você tem que ter um relacionamento tão íntimo e belo com o seu pai, that only you and your Father can really experience it. de modo que só você e o pai possam experimentar. So when you pray, Jesus says, go to your room, Então Jesus diz, quando você rezar, entre no seu quarto, shut the door, feche a porta, as if God your Father was sitting next to you, como se Deus Pai estivesse sentado ao seu lado. and then speak to Him, E aí fale com Ele and then pray to Him. e reze a Ele. Let that be a personal relationship with God our Father. Faça com que isso seja um relacionamento pessoal com Deus Pai. It should be only between you and God your Father. Tem que ser somente entre você e Deus Pai. That will shut the door. Por isso feche a porta. Jesus was saying this strongly to emphasize that prayer is not something we do only in public. It is a deep personal relationship. Jesus quis enfatizar com força essa questão de fechar a porta para mostrar que esse relacionamento não é só feito às claras, mas é feito fechado com o Pai em silêncio. And secondly, Jesus says, Em seguida Jesus diz: but when you pray, quando você rezar, don't forget to pray with other people. não se esqueça também de rezar com outras pessoas. There is a time to pray only with God your Father. Existe um tempo para rezar sozinho com Deus Pai. Nobody can take His place. Ninguém pode tomar o lugar dele. But don't forget that you have brothers and sisters, Mas não se esqueça que você tem irmãos e irmãs the sons and daughters of that God whom you call Father. que são filhos e filhas desse mesmo Deus que você chama de Pai. So when you pray, also pray with other people. Portanto, quando você reza, reze também com os outros. And then Jesus says, E então Jesus diz: and when you pray that way, your prayer will be answered. quando você rezar desta maneira, a sua oração será ouvida. I want to repeat this, Eu quero repetir isto: that when two or three come together in prayer, que quando 2 ou 3 se unem em oração, because they are not strangers, porque
Porque não há estranhos. Because they are brothers and sisters. Porque não são estranhos, são irmãos e irmãs. Because they have only one God, their Father. Porque eles têm um único Deus que é Pai. God the Father will answer your prayer. Deus vai responder essa oração. Because when you pray in that way, Porque quando você reza dessa maneira, Jesus says, Jesus disse: I, your elder brother, I'm with you. Eu, seu irmão mais velho, estarei com vocês. You're the body, I'm the head. Vocês são o corpo, eu sou a cabeça. And because God is my Father too, E porque Deus é meu Pai and também, you are my brothers and e sisters, vocês são meus irmãos e irmãs, that prayer will be answered. essa oração será respondida. So this is the second thing I want to tell you on this opening day. E esta é a segunda coisa que eu quero dizer a você neste dia de abertura. Don't forget, for a Christian, prayer has a double dimension. Não esqueça que para um cristão a oração tem uma dupla dimensão. I need to pray quietly, silently, Eu preciso rezar quieto, em silêncio, in adoration, em adoração, even before the Blessed Sacrament. mesmo diante do Santíssimo I Sacramento. need to be with God my Father Eu preciso estar com Deus Pai and to pray to Him, calling Daddy, Daddy. e orar a Ele chamando-o de papai, paizinho. But there's a second dimension. Mas existe essa segunda dimensão. You need to pray with others. Você precisa rezar com os outros. You need to pray with your husband or wife. Você precisa rezar com o seu esposo ou com sua When esposa. we give retreats for married couples, Quando damos retiros para casais, I tell them eu digo a eles, every day, todos os dias, towards the end of the day, até o final do dia, even if you have your family prayer, mesmo que você tenha a sua oração da família, but husband and wife must come together and pray together with and for one another. o marido e a esposa têm que unir-se e juntar-se e rezar um pelo outro, Even if it is only for 1 minute. mesmo que seja por apenas um minuto. Every couple should pray together at the end of the day. Todo casal deveria rezar juntos ao final do dia. In the same way, Da mesma maneira, we also have the family prayer. também temos a oração da família. But that should begin with you as a couple praying for one another. Aquilo que deve começar como vocês, como um casal, rezando um pelo outro. Then you have your friends with you. E tem também os amigos. You like to show your friends to, their friends by doing their many things. Você quer às vezes mostrar aos amigos que é amigo fazendo tantas coisas. But the best way to show your friendship is to pray with and for them. Mas a melhor maneira de mostrar a sua amizade é rezando pelo seu amigo. Because as Jesus says, Porque como disse Jesus, when you pray in that way, quando você rezar desta maneira, your prayer will be a answered. sua oração será respondida. And that I've seen over all these years. E é o que eu tenho visto nesses anos todos. And therefore these 3 or 4 days it'll be good. Not only couples and friends, but even strangers spend in the course of one day just 5 minutes praying with somebody. Por isso, durante esses dias, será bom que não somente os casais, mas também amigos e até mesmo uma pessoa que você não conhece, passem alguns momentos em oração juntos. You don't have to put your hand on their head and pray over them. Você não precisa colocar sua mão na cabeça da pessoa e rezar por But ela. it's better not to do that. Talvez não seja bom fazer You assim. can just put your hand around the Ou shoulder. talvez você possa só colocar a sua mão no ombro da pessoa. Or even just hold your hand Ou somente segurar a mão and say the Our Father together. e rezar o Pai Nosso juntos. And the Hail Mary if you want. E também uma Ave Maria se quiserem. But this is what Jesus wants us to do. Porque é isso que Jesus quer que It's all in façamos. the Bible. Está tudo na Bíblia. You can read it when you go home, when you go back. Você pode ler quando chegar em casa. Jesus says, pray with God your Father as if there was nobody there but your daddy. Reze a Deus Pai como se não houvesse mais ninguém, só você e o seu papai. But don't forget your brothers and sisters and your friends, pray with them also. Mas não esqueça seus irmãos e irmãs e seus amigos, reze com eles também. Perhaps you have such big problems, you're waiting for somebody to touch them and to pray for them. Às vezes a pessoa tem tantos problemas que está somente esperando aquele momento de alguém tocar nela e rezar por ela. I would like to end by illustrating it with a story. Quero terminar ilustrando com uma história. Just before I came to Brazil, Antes de chegar ao Brasil, I had to go to Portugal for a program. eu fui a Portugal fazer um retiro.
and I had to rush to the airport. E eu tive que ir com pressa para o aeroporto. And then somebody sent me a message E alguém me mandou uma mensagem telling me a young girl was in the Catholic Hospital of Bombay. dizendo que uma jovem estava no hospital católico lá em Bombaim, A well-known hospital called Holy Family Hospital, grande hospital católico chamado Hospital da Sagrada Família, conducted by the American Sisters of the Holy Family. conduzido pelas irmãs americanas da Sagrada Família. A hospital situated in my parish, O hospital fica na minha paróquia, from where the charismatic renewal began in India. no local onde começou a renovação carismática na Índia. I was told this girl was very sick in the hospital Me disseram que essa jovem estava muito doente no hospital and she'd been having terrible pains in every part of her body for many, many days. e ela estava sentindo dores terríveis em todas as partes do seu corpo por muitos e muitos dias. And then the person told me, E então a pessoa me disse the doctors of the hospital, que os médicos no hospital, whom I know very well, a quem eu conheço muito bem, very good doctors, são médicos muito the bons, best in Bombay, são os melhores de Bombaim. they told this family, we cannot heal your daughter. Eles diziam para a família que eles não tinham como curar a filha deles, Now that is bad news. que isso é uma má notícia. And worse still, they said, we do not know why she's having these E pains. pior do que isso, eles diziam, nós nem sabemos por que ela está tendo essas dores todas. We do not know the cause and the reasons for her pains. Nós não sabemos as causas, as razões dessas dores. And she was spending every day in the intensive care unit of that famous family E hospital. ela estava passando o dia inteiro ali no centro de terapia intensiva daquele hospital. So when I heard this, Então quando eu ouvi isso, I said I must go and see her before I go to the airport. eu pensei, eu preciso ir lá ver essa jovem antes de ir para o aeroporto. I don't normally go to pray over people because there are many sick people everywhere in the world. Eu não vou sempre rezar pelas pessoas porque é tanta gente doente no mundo inteiro. But when anyone tells me there is a person about whom the doctors have said Mas quando eu vejo que uma pessoa diz que os médicos disseram sobre o caso dela we cannot heal you, que não tem cura, and secondly, e em segundo, we don't know what is wrong with you, nós não sabemos qual é a sua doença, then I go to pray. então eu gosto de rezar. But that is a challenge to God. Porque isso é um desafio para Deus. And the Bible says what is impossible to man is possible to God. Porque a Bíblia diz o que é impossível aos homens é possível a Deus. So I went to the hospital, Então eu fui ao hospital, pray over this beautiful young girl rezei por essa bela jovem, with a body full of pain everywhere, com o seu corpo cheio de dores em todos os lugares, whom the doctor said we cannot heal. que os médicos diziam não podemos curá-la, We do not know the cause of her pain. não sabemos as causas das dores dela. So what did I do? Então o que eu fiz? I prayed to God. Eu rezei a Deus. That's automatic. That comes automatically. Isso vem automaticamente. When you have a problem, you bring it to God. Quando você tem um problema, você clama a Deus. And ask the Holy Spirit to tell me and guide me what to do. E eu pedi que o Espírito Santo me dissesse, me conduzisse sobre o que fazer. And the Holy Spirit seemed to tell me to ask this question. E o Espírito Santo parece que me dizia para que eu fizesse esta pergunta. Ask this girl, do you remember anything that happened on that day or that time when this pain started? Pergunte a ela, você se lembra de alguma coisa que aconteceu nesse dia ou ao redor desse dia em que as dores começaram? Obviously, she did not remember. Claro que ela não conseguia lembrar. Then what did I do? Então o que eu fiz? You know by now what I do. Vocês devem saber agora o que eu fiz. I prayed to God, Eu rezei a Deus, asking the Holy Spirit to guide her to tell me what started that pain. pedindo ao Espírito Santo que conduzisse a ela para me dizer qual era o que tinha acontecido. Almost immediately she said, oh, now I remember. Quase que imediatamente ela disse, agora me lembro. I and my brother went to see a friend, Eu e meu irmão fomos visitar um amigo muito próximo nosso. and then what happened there? E eu perguntei o que aconteceu lá. Oh, she offered us a glass of Pepsi Cola, Essa amiga ofereceu a mim um copo de Pepsi and I drank it. e eu bebi.
And then she looked at me E então ela olhou para mim and she e said, disse: now I remember, agora eu me lembro. from that very moment, the pains in my body started. Exatamente naquele momento as dores no meu corpo começaram. Then I knew what to do. Então aí eu sabia o que fazer. The Holy Spirit now told me what to do. O Espírito Santo estava me dizendo o que fazer. So I did two things Então eu fiz duas coisas that always should happen when we pray. que devem acontecer sempre na oração. To ask the Lord to remove the evil Pedir ao Senhor que remova o mal and to bring it His blessing. e que traga a sua bênção, To destroy the curse que destrua a maldição and to give a blessing. e que traga em seu lugar a bênção. That's a simple prayer for healing and deliverance. É uma oração simples de cura e libertação. I said, Lord, free this girl from any curse that may have been put to that Pepsi which she drank and which is now affecting her body. Senhor, liberta esta jovem de toda e qualquer maldição que possa ter sido colocada naquele copo de refrigerante e que agora está trazendo todas essas dores a ela. Whatever be the reasons of that curse, Seja qual for a razão dessa maldição, that I was not interested in knowing. que não era muito, não interessa para nós agora. So that's what I did first. Então isso foi o que eu fiz primeiro. To deliver her from the effects of any curse that were put upon her. Libertá-la dos efeitos da maldição que foi colocado naquela bebida. As the Our Father says, deliver us from all evil. Como diz no Pai Nosso, liberta-nos do mal. Then I took water, I blessed water. Então eu peguei a água, abençoei a água. You know, water is a symbol of the Holy Spirit. Você sabe que a água é um símbolo do Espírito Santo. And when you bless it, you're blessing it in the name of the church. E quando a gente abençoa em nome da igreja. It's a sign of God's blessing coming through the blessed water. É um sinal da bênção de Deus que vem na água benta. And I gave her to drink, E eu dei a ela que bebesse, asking the Lord to give her His blessing. pedindo ao Senhor que essa bênção chegasse até ela. After drinking the last, she looked at me. Depois de beber aquela água, ela olhou para mim. I didn't have to ask her, how do you feel now? Eu não precisei nem perguntar para ela como que ela estava se sentindo. She just looked into my eyes Ela olhou nos meus olhos and said, e disse: all the pains have disappeared. a dor desapareceu. Give the Lord a bit of clap. You have heard of instant coffee? Do you have instant coffee? Você conhece naturalmente o café instantâneo. This is instant prayer. Essa é uma oração instantânea. You don't have to pray for a long time. God is not deaf. Você às vezes não precisa rezar por um longo tempo, porque Deus não é surdo. God is more eager to give you than you are to receive. Deus tem mais vontade de te dar do que você tem necessidade de And the Our receber. Father is the best prayer. E o Pai Nosso é a melhor oração. It's the prayer of Jesus. É a oração de Jesus. It's the prayer of the church. É a oração da igreja. It's the prayer of every disciple. É a oração de todos os discípulos. You and my prayer. É a sua e a minha oração. Let's now stand up and say the Our Father together. Portanto, vamos levantar e dizer ao Pai Nosso juntos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. I don't have to tell you that soon after that prayer she was discharged from hospital. Não preciso nem terminar dizendo para vocês que logo depois dessa oração ela já foi liberada do hospital. Amen. Amém. Let's remember the words that we said
that was said before receiving communion. Lembrando as palavras que dissemos antes de receber a comunhão. It was the prayer of a Roman officer É a oração daquele oficial romano, whose servant was very sick. cujo servo estava doente. It was not his son, it's just a servant. Não era o seu filho, era apenas um servo. But his Roman officer loved that servant so much Mas aquele oficial romano amava tanto o seu servo, that when he became sick, que quando ele ficou doente, he, a big Roman officer, ele, um grande oficial romano, went to a wandering Jewish preacher called Jesus. Went to a wandering Jewish preacher, Jesus, foi atrás de um judeu, Jesus, who was preaching, que estava pregando, and he asked him e pediu a ele to heal his servant. que curasse o seu servo. And Jesus says, all right, I will come and pray for your servant and heal him. E Jesus disse, tudo bem, eu vou rezar pela cura do seu servo. And what did the Roman officer say? E o que aquele oficial romano disse? I'm not worthy that you, such a holy man, should come into the house of a sinner. Eu não sou digno que você, um homem tão santo, venha na minha casa tão indigna. Please don't come to my home. Não venha na minha casa. I'm not worthy. Eu não sou digno. But I've heard you have tremendous power from God. Mas eu ouvi que você tem um poder tão grande de Deus. And I know by that power you can heal my servant even from a distance. E eu sei que por esse poder você pode curar o meu servo mesmo à distância. And what did Jesus say? E o que Jesus diz? We repeat those words every day at Mass. Nós repetimos essas palavras todo dia na missa. Jesus said, I've never seen such a great faith even in Israel. Eu não vi uma fé tão grande nem mesmo em Israel. And the words of a Roman pagan officer that we make our prayer at the time of communion. E essa oração, essas palavras de um oficial romano pagão, nós dizemos todos os dias na missa. Before I make a short prayer, então antes de eu fazer essa pequena oração, let us repeat in our hearts what was said at communion time. Vamos repetir no nosso coração aquilo que dissemos na hora da comunhão. Lord, I'm not worthy that you should have come into my heart when I received you in Holy Communion. Senhor, eu não sou digno que venha morar em meu coração ao receber a Sagrada Comunhão. Lord, you know how sinful I am. Tu sabes, Senhor, o quão eu sou pecador. You know how much I've hurt other people. Tu sabes, Senhor, o quanto eu tenho ferido as outras pessoas. How often I've broken the first commandment. Quantas vezes eu tenho quebrado o primeiro mandamento. I'm not worthy that you should come into my heart. Eu não sou digno que o Senhor venha morar no meu coração. And I tell him, Lord, I believe you have the power to heal me even by saying a word. Mas eu sei, Senhor, que tu tens o poder de curar-me com uma simples palavra. And then what does Jesus applies to us? E aquilo que Jesus disse aplica-se a nós. I want to come into you. Eu quero vir em seu coração. And when the priest brought the communion to you, e quando o sacerdote lhe deu a comunhão, it was what Jesus told the Roman officer he would do. E estava se cumprindo aquilo que Jesus disse ao oficial romano. He would come into our hearts and heal us and be with us. Ele vinha ao nosso coração e nos cura e fica conosco. Let us make our prayer the prayer that the priest recites softly before receiving Holy Communion. Façamos a comunhão que o sacerdote recita em silêncio antes de receber a Eucaristia. This is what the priest says softly. Isto é o que o padre diz suavemente. May to receiving your body and blood, que recebendo o seu corpo e o seu sangue, I may experience the forgiveness of my sins. Eu possa experimentar o perdão dos meus pecados. I may be healed in spirit, mind and body. E possa ser curado em espírito, mente e corpo. And experience your deliverance and new life. E experimente a libertação e uma vida nova. That's what we pray when we receive communion. É assim que rezamos quando recebemos a comunhão. Saying, Lord, I believe that as I receive you, you will heal me totally and deeply. Eu acredito, Senhor, que ao recebê-lo, o Senhor me cura totalmente e profundamente. Therefore, Holy Communion is a healing action. Portanto, a Sagrada Comunhão é uma ação de cura.
And the Mass is the greatest healing prayer. E a missa é a maior de todas as orações de cura. I could tell you thousands of stories of people being healed the moment they receive Holy Eu Communion. posso contar a vocês milhares de histórias de pessoas que foram curadas no momento em que receberam a Sagrada Eucaristia. How can I forget a Carmelite nun Como eu posso esquecer aquela irmã carmelita who had a lump on her lip? que tinha um problema no lábio? And she told me E ela me disse she was afraid that lump would turn to cancer. que aquela ferida pudesse se tornar num câncer, But when she went to receive communion, mas que quando ela foi receber comunhão, she remembered what I told them about the power of Holy Communion. ela se lembrou daquilo que tínhamos falado sobre o poder da Sagrada Eucaristia. And she told me, she said to Jesus, E ela me disse que ela falou a Jesus: as you come into my mouth, ao entrar em minha boca, touch that lump toca, Senhor, esta ferida and heal me. e cura-me. And when she went back to her place after communion, E depois da comunhão, quando ela voltou ao seu lugar, she put her finger on that lump. ela colocou o dedo no seu lábio The lump wasn't there. e não havia mais ferida. Give the Lord a big clap for that. Aplaudamos o Senhor por isso. One more story before I make a prayer. Mais uma história antes de eu fazer a oração. I was giving a retreat to a convent of nuns, Eu estava dando um retiro num convento de irmãs and one nun was having a supper by herself in the corner. e uma delas estava tomando o seu jantar separado num canto. And he told me when I asked her why she's alone, E me contaram, quando eu perguntei por que ela está sozinha, oh, she takes a long time to eat. porque ela demora demais para comer. And I was giving a retreat, everybody was silent. E quando eu estava dando retiro, todos estavam em silêncio. And this is what he told me, she takes a very long time to have a supper. E elas me disseram, ela demora demais para jantar. When we finish, she's still eating. Quando a gente termina, ela ainda está comendo. After I gave this talk on the power of Holy Communion, Depois de eu falar sobre a Sagrada Comunhão, when it's done, when they receive Jesus in Holy Communion, quando essa irmã veio receber a Sagrada Comunhão, she told Jesus, ela disse a Jesus, because every time she went to receive communion, she would take a long time to swallow that host. porque toda vez que ela recebia a Eucaristia, ela demorava muito tempo para engolir a hóstia. So before she was about to receive the host, Tanto antes de receber a hóstia, she said, Lord, when you come upon my tongue, ela disse, Senhor, quando o Senhor tocar na minha língua, don't remain there too long. não permaneça muito na minha língua. I want to receive you immediately. Eu quero recebê-lo imediatamente. I gave her the Holy Communion, Eu dei a ela a Sagrada Comunhão, and she told me afterwards, e ela depois veio me dizer, she just made one attempt to swallow, and she swallowed that na host. primeira momento que ela tentou engolir a hóstia, ela engoliu naturalmente. At supper time, Na hora do jantar, there was a lot of noise in the refectory. houve muito barulho naquele refeitório. I said, this is a retreat. Why are they making so much Eu noise? pensei, mas dentro do retiro, por que elas estão fazendo tanto And they barulho? told me all the nuns are surprised that this nun was eating a supper so fast. E elas depois me contaram que estavam felizes porque aquela irmã estava tomando o seu jantar rapidamente. Give the Lord a big clap for that. Aplaude o Senhor por isso. So this is what Jesus does. É assim que Jesus faz. One last story. Uma última história. You like stories? Vocês gostam de histórias? All right. In Bombay, there was a girl that was often being possessed, Em Bombaim havia uma jovem que parecia possessa and I was giving a retreat in the church. e eu estava dando um retiro na igreja And this girl was all possessed. People were holding her. e essa jovem estava possessa, as pessoas segurando ela. When the priest went to give her communion, Então o padre foi dar a comunhão, she closed her mouth, ela fechou sua boca, not wanting to receive Jesus. não queria receber Jesus, So she could not get communion. então ela não pôde receber a comunhão.
So at the altar I said, you have come here to be the food of everyone. Você está vindo aqui fazendo todo mundo de bobo. So Lord, I ask you now to enter this girl that is possessed. Então eu peço, Senhor, que o Senhor entre nessa jovem que está possuída. So I took the host, Então eu peguei a hóstia, went up to her. fui até ela. She was pushing her face aside. Ela estava virando o seu rosto de lado. I caught her jaws, Eu segurei a sua opened her mouth, mandíbula, abri sua boca and put the host. e coloquei a hóstia. She closed her mouth. Ela fechou a boca She was delivered. e foi liberta imediatamente. All right, 3 stories are enough. 3 histórias já chegam. Now I'll lead you into a prayer. Então agora eu vou conduzir uma oração com vocês. Lord Jesus, Senhor Jesus, you said in the gospel, o Senhor disse no Evangelho: come to me, vinde a mim, come to me. vinde a mim. All of you have any burden, Todos que tiverem qualquer ferida, and I will take away that burden e eu vou pegar esse fardo and give you rest, e vou lhes dar and give you repouso, healing, vou lhes dar cura, and give you a new life. vou lhes dar uma vida nova. And Lord, you said, E o Senhor disse: because you are full of mercy and gentleness. porque és cheio de misericórdia e doçura. Lord, today we hear the same prayer you're making to each one of us. Hoje nós fazemos a mesma oração que fazes por cada um de nós. This is one of my favorite verses in the Bible. Este é um dos versículos favoritos na Bíblia, meu. It is the great promise of E Jesus. é uma grande promessa de The Jesus. Lord is speaking to each one of you. O Senhor está falando com cada um de vocês. Come to me. Vinde a mim. Come to Him. Vinde a Ele. Come to me. Vinde a mim. Everyone, Cada um de vocês who's burdened in any way que esteja com um fardo pesado, by any physical sickness, com qualquer tipo de doença física, which even the best doctors said we cannot heal. que mesmo os melhores médicos dizem não We podemos don't even curar, know the cause. nem mesmo sabemos as causas, From any emotional de disturbance, qualquer distúrbio emocional, which even the best psychiatrists cannot heal. que mesmo os melhores psiquiatras não conseguem They don't know curar what to do. e não sabem o que fazer, Of any demonic disturbance, seja qualquer distúrbio demoníaco which cannot be taken away from them. que não consegue ser liberto. And Lord, you say, come to me. Senhor, tu dissestes: vinde a mim, Bring your burdens to me. tragam os seus ferimentos até mim, Whatever be the burden, sejam quais forem esses a fardos, physical sickness, uma doença física, a spiritual sin, pecado espiritual, an emotional disturbance, distúrbio emocional, a demonic attack, ataque demoníaco, and I will give you rest. e eu vou lhes dar I will descanso, give you healing. eu vou lhes dar a cura, I will give you deliverance. eu vou lhes dar a libertação. And Lord, you tell us because you are full of gentleness, Fizeste isto, Senhor, porque és cheio de you are full of gentileza, mercy, cheio de misericórdia, you are full of kindness. cheio de bondade, But Lord, you tell us at the same time, mas ao mesmo tempo o Senhor nos diz: but then you must take my burden. então você tem que tomar o meu peso. And Lord, what is your burden? E nós dizemos: Senhor, qual é o seu peso? You want us to repent of all our O sins. Senhor quer que nós nos arrependamos de It's nosso a burden of pecado. repentance, É o peso do arrependimento, which is not a burden, que não é um peso, but it's a healing. mas é uma cura. Lord, you yourself tell us that the burden you give us is light and easy. O Senhor disse que o seu peso é leve e suave, You're calling each one of us to repent, Lord. que é nos chamar a cada um para o You're arrependimento, calling each one of us to forgive the people we have nos hurt. chamar para que perdoemos aqueles You're calling each one of us to renounce all occult practices we have done. que é um chamado para que renunciemos a todas as práticas ocultas And Lord, now que we nos want to tell you, envolvemos. Senhor, queremos te dizer we repent of every sin we have committed in our que life. nos arrependemos de todo o pecado que cometemos em nossa vida. And we then bring them all to you, Nós os trazemos todos a Ti, that we may experience the love of your Father, para que possamos experimentar o amor do Pai, that we have experienced the forgiving love of your Father, possamos experimentar o amor que perdoa,
We bring to you all our hurts. Trazemos a Ti, Senhor, todos os nossos And we ferimentos. want to forgive the people that have hurt E us. queremos perdoar as pessoas que nos feriram, Every one of them. cada um deles. We also want to ask forgiveness of the people that we have hurt. Também queremos pedir perdão pelas pessoas que nós ferimos. And we want to pray for their healing too. E queremos orar pela cura deles também. And Lord, we want to renounce all the occult practices we have done. E, Senhor, queremos renunciar a todas as práticas ocultas que For frequentamos. having gone to all the spirits around us. Por termos ido a todas as práticas espíritas que For estão having entre nós. sought help in so-called new religious E movements. temos buscado esses novos movimentos religiosos, And so-called alternative medicines. as seitas e medicinas alternativas. And we want to profess our faith in you and you alone. Queremos professar a nossa fé em Ti e somente em Ti. For Lord, you alone are our Lord. Porque só Tu és o nosso You Senhor. alone are our healer. Somente Tu é o nosso curador. You alone are the mighty deliverer. Só Tu és o libertador And poderoso. Lord, we profess our faith in you and you alone. Nós professamos a nossa fé somente em Ti e em ninguém mais. There's no other God but you and you alone. Não existe nenhum outro Deus, somente Tu és o nosso And Lord, you Deus. tell us O Senhor nos diz that every prayer we make is answered que toda oração que fazemos é respondida through the intercession of all the saints pela intercessão de todos os santos, and through the intercession of all your people gathered here. pela intercessão de todo esse Teu povo aqui reunido. Amen. Amém.